Olá, pessoal. Então, essa é a gravação da nossa aula sobre vetores no RStudio. Essas são uma das aulas que estão acontecendo em forma de encontros online durante esse período de recesso e férias dos cursos de graduação, né, e pós-graduação. Então, nós estamos disponibilizando essas gravações para que vocês possam assistir caso não estiverem presentes no momento da aula de forma síncrona, né? Então, essa aula sobre vetores é uma aula bem básica, né? Simples, que tem grande utilidade. E apesar de ser um conceito básico e simples, é sempre importante a gente aprender e também rever essas coisas. Os cursos de R que eu já fiz e que as meninas também já fizeram, a gente sempre acaba vendo esse assunto de vetores nas primeiras aulas, nas aulas mais iniciais. Então, é um assunto super tranquilo, bem básico. Então, gente, vamos começar a falar o que são os vetores, né? Os vetores, eles são uma estrutura de dados, né? Que pode conter elementos e variáveis, tanto numéricas como do tipo de caractere, e que nos ajudam a otimizar os tempos, né? O tempo de análise, por exemplo, e também faz com que a gente, combinando esses elementos em uma certa sequência, né? A gente pode adicionar esses elementos depois na criação de gráficos ou também em cálculos matemáticos, a gente pode usar vetores. Conforme a gente vai tendo essa aula e construindo esse script, vocês vão vendo que, né, conforme o andamento das análises de vocês, a prática de vocês, vocês vão vendo como são populares os vetores, né, como eles são práticos e comuns também no nosso dia a dia. Então, a gente vai começar esse script de uma forma diferente, que normalmente a gente começa de outro jeito. Normalmente a gente começa ativando os pacotes ou fazendo instalação de pacotes que a gente não tem. Mas, para aula de vetores, elas são funções tão básicas e naturais do R que a gente não precisa fazer ativação de nenhum pacote. Tá? A função de criação de um vetor, por exemplo, não é uma função específica de um pacote. Né? Vocês sabem que, por exemplo, quando a gente quer ler, né, um banco de dados, normalmente a gente ativa lá o nosso pacote readxl, né, por exemplo, né, se a gente está falando de Excel, e depois a gente usa uma função de dentro desse pacote para fazer a ativação e trazer esse banco para dentro do R. Só que as funções de vetores, né, elas não precisam disso, porque elas são operações simples que estão presentes no R mesmo, de sua forma natural, sem necessidade de instalação ou ativação de nenhum pacote. Então, os vetores nada mais é, como a gente viu, é um conjunto de variáveis, né? É um conjunto, uma estrutura de dados que contém elementos sempre de um único tipo, né? Ou numéricos, por exemplo, se a gente for usar dentro de uma operação matemática, ou caracteres, se a gente quiser adicionar isso no gráfico, por exemplo. Então, para a criação de vetores, a gente vai começar praticando, criando um vetor chamado nomes. A gente sempre começa nomeando esse vetor. Então, a gente dá um nome e atribui esse nome a alguma coisa. Da mesma forma, quando a gente traz um banco de dados para dentro do R, que a gente diz que aquele banco é aquele nome, abre parênteses ou usa aquela função de atribuir, né? E aí a gente coloca o banco ali. Para fazer um vetor, é basicamente isso. A gente vai criar o nome. Então, estou usando aqui o nome do meu vetor é nomes. E aí eu vou usar o sinal de igual e vou usar esse sinal de C, de concatenar e abrir parênteses. E aí está me dizendo que tudo que eu escrever dentro desses parênteses vai estar dentro de nomes, tá? Vai ser o vetor nomes. Então, por exemplo, eu vou criar um vetor de nomes aqui. E eu estou usando aqui elementos de caractere, né? Eu vou escrever nomes de pessoas, então isso são caracteres, né? Não são elementos numéricos. Então, quando eu estou criando um vetor com caracteres, eu uso esses nomes entre aspas. Então, vou criar um vetor aqui chamado alguns nomes. Então, o primeiro elemento desse vetor é esse nome. Aí eu vou usar vírgula para separar um do outro. Abro aspas, escrevo o outro nome. Separo por vírgula,
escrevo outro nome. E assim vai, eu posso escrever uma infinidade de nomes aqui dentro. E no momento que eu der um Ctrl Enter, se vocês notarem que aqui no meu ambiente já aparece um objeto, né? Aqui no meu ambiente vocês já conseguem ver escrito nomes, a classe desse vetor, que é caractere, e o que está escrito. Só que se vocês não quiserem ver dentro do ambiente, vocês podem só buscar pelo nome do vetor, dar o Ctrl Enter, e ele vai aparecer lá embaixo no console. Então, a gente ali no console vai ter os nomes que a gente escreveu dentro do vetor nome, né? A gente vai ver os elementos que a gente colocou dentro daquele vetor, tá? Então, assim é a forma que se cria um vetor do tipo caractere. Tá? Então, vou só escrever aqui no script para a gente saber o que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui a gente criou um vetor e aqui embaixo a gente visualizou esse vetor. Tá? Então, tá. Deixa eu escrever aqui visualizando o vetor. Visualizar vetor. Então, criando um vetor, e para visualizar um vetor, a gente só escreve o nome desse vetor, dá o Ctrl Enter, ele já vai aparecer lá no console. Então, por exemplo, vamos criar mais um, né? Vamos criar mais um vetor, agora com nome de cidades, tá? Então, eu vou nomear esse vetor, então, eu vou dar o nome dele de cidades, vou usar o sinal de igual, o Czinho de concatenar e abro parênteses. Agora, tudo que eu escrever dentro desse parênteses vai estar dentro desse vetor que eu disse que o nome era cidades. Então, eu posso usar, por exemplo, Rio de Janeiro, separo por vírgula esses elementos dentro do vetor. Posso escrever também Porto Alegre, vou separando por vetores, né? Aqui eu posso escrever tanto com letra maiúscula, tanto com letra minúscula, posso usar acento, porque aqui, como está entre aspas, o R ele não vai ler isso como um código, né? Ele não vai executar isso. Então, ele não vai diferenciar a letra maiúscula e minúscula dentro de aspas. Né? Normalmente o R ele faz diferenciação entre a letra maiúscula e minúscula, mas aqui ele não vai fazer porque nós estamos escrevendo dentro de aspas. Então, posso escrever com letra maiúscula, minúscula, com acento, sem acento, enfim. Então, aqui escrevi esse conjunto de palavras, de elementos, de nomes de cidades, dou Enter, e aí vocês já vão ver que ela vai aparecer aqui no ambiente. E se eu quiser visualizar aí no meu console, eu só escrevo o nome do vetor, Ctrl Enter, e ele aparece lá embaixo no console. Por que mostrar essas duas formas, né? O que pode acontecer é que normalmente, quando a gente está trabalhando no script, às vezes grande ou algo assim, esse ambiente aqui, o environment, ele fica muito cheio, fica cheio de coisas, né? Então a gente não vai ver no momento que a gente criar ele, criar esse vetor, talvez ele não apareça aqui, fique muito lá embaixo e a gente tem que ficar procurando. Então pode só colocar o nome dele no script, e ele vai aparecer lá no console. É uma outra forma de visualizar isso de uma forma mais fácil, né, ao invés de ter que ficar procurando lá no ambiente. E aí, o outro tipo de vetor que a gente pode criar é um vetor numérico. Então, esse primeiro a gente criou um vetor do tipo caractere, então agora a gente vai criar do tipo numérico. A forma de criação, ela é a mesma, então a gente vai sempre nomear isso, colocar o sinal de atribuído, né, o sinal de igual, abre parênteses, o Czinho, né, de concatenar, abre parênteses, e o nome dos elementos. Só que quando a gente está fazendo com elementos numéricos, a gente não precisa colocar entre aspas, porque se a gente colocar entre aspas, R vai ler como um caractere. Opa. Então, para criar um vetor numérico, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou nomear, eu vou usar aqui um exemplo de roubos na primeira semana, que é um exemplo de um livro que é super legal, que a gente usa para trabalhar com R, eles trazem esse mesmo exemplo, depois a gente vai fazer algumas operações matemáticas, tá? Mas assim, a gente está falando
sobre os roubos que aconteceram na primeira semana da minha análise ali que eu estou fazendo, por exemplo, nessas cidades, tá? Então, criando o vetor, eu nomeio, coloco o sinal de igual, uso o Czinho para abrir o concatenado, né? Abro o parênteses, e ali eu vou colocar os números, somente o número sem estar entre aspas, mas ainda dividindo por vírgula. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 20, 30, 40, vou colocar alguns números aqui. Coloquei aqui uns números, coloquei 7, vou conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dou Ctrl Enter, ele vai aparecer lá no ambiente, e aí se eu só colocar, escrever aqui roubos, primeira semana, dá Ctrl Enter, ele aparece no console também. Tá? Então, agora a gente pode fazer mais um, para a gente poder fazer a soma, depois fazer operações matemáticas com esses vetores mais adiante. Então, a gente vai agora fazer roubos na segunda semana. O esquema é o mesmo. Eu nomeio, uso o sinal de igual, Czinho, né, do concatenar, abre parênteses, e aí coloco as observações, os elementos que eu quero dentro desse vetor. Então, aqui eu estou colocando alguns números. 13, 20, 25, 19 e 52. Tá? Esses são números aleatórios que eu estou colocando aqui para fazer a criação desse vetor. Então, eu dou Ctrl Enter, mesma coisa, apareceu lá no ambiente, e aí se eu só escrever roubos segunda C, ele aparece no meu console também, tá? Tem como a gente fazer uma coisa também super interessante, que é checar a classe de um vetor, né? Para ver se ele está como numérico ou se ele está como se ele está como um caractere. Porque aqui a gente consegue ver, né, no ambiente, que os primeiros vetores que eu criei, que foram cidades e nomes, que eu escrevi entre aspas, eles foram lidos como caracteres, né? Eu consigo ver aqui no meu ambiente. E os que eu escrevi sem aspas, né, que coloquei só números, foi lido como numérico. Então, tudo certo. Porque eu estou enxergando aqui, o ambiente está limpo, então eles estão aparecendo aqui para mim. Mas eu posso usar uma função aqui no meu script para ele me mostrar a classe de um vetor. Então, eu não preciso procurar aqui caso o meu ambiente esteja com muitos objetos, esteja muito cheio. Então, eu vou colocar aqui, checando a classe. Vocês lembram que tudo que a gente escreve com jogo da velha na frente, né? O R não lê como código, então a gente está só colocando como um comentário para a gente não se perder durante o andamento desse script. Então, para checar a classe de um vetor é super fácil, a gente só vai usar a função class, que é uma função básica do R, e aí vai abrir parênteses e eu coloco o nome do vetor. Então, eu vou colocar aqui cidades. E aí ele vai carregar um pouquinho e me diz que está em caractere, que é exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, eu posso fazer isso com todos os vetores que eu criei. Então, eu vou fazer com nomes, caractere também. Se eu fizer isso com o roubos primeira semana, ele vai me dizer que está numérico. E a mesma forma com o roubo segunda semana. Sempre dou Ctrl Enter, né? Porque eu estou trabalhando no script. E aí ele me dá a classe da variável ali no meu console. Tá? Então, isso acaba facilitando e proporcionando para a gente uma ideia de como que esses vetores estão sendo lidos pelo R, né? Por que é importante saber a classe de um vetor? Porque se eu for fazer operações com vetores, eu não posso fazer operações com vetores em caractere, né? Eu vou fazer operações matemáticas, por exemplo, como soma, divisão, essas coisas, com vetores numéricos, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar com algumas operações que a gente pode fazer com esses vetores. Então, vou escrever aqui operações, que é para a gente não se perder. E aí, por exemplo, se eu quero fazer uma operação de divisão, tá? Divisão,
vamos usar o nosso vetor da primeira semana. Então, roubos, primeira semana. Dividido é só esse sinal da barra e a gente escolhe um número aqui, por exemplo, 7, tá? Então, roubos dividido por 7, dou o Ctrl Enter. E aí, todas aquelas observações que estão aqui em cima, roubos primeira semana, ele vai dar isso dividido por 7. Então, ele vai dividir 20 por 7, 30 por 7, 40 por 7, 23 por 7, 22 por 7, 19 por 7 e 32 por 7. E vai me dar esses resultados aqui. O que o R faz, ele pega o valor do elemento, divide por 7. O valor do segundo elemento, divide por 7. Ele não soma tudo e divide por 7. Ele faz a divisão individual. Pega um elemento, divide por 7. O outro elemento, divide por 7. E aí ele me dá 7 resultados. Tá? Ele não soma tudo e divide. O que é super interessante. Então, eu posso fazer a mesma coisa com o meu outro vetor, que é roubos da segunda semana. Se eu for lá e dividir por 7, ele vai me dar os resultados também dos roubos na segunda semana. Então, aqui, de novo, vai pegar o 12, vai dividir por 7. Vai pegar o 39 e vai dividir por 7. E que vai dar esses resultados aqui embaixo, tá? Uma questão interessante aqui, por exemplo, vamos fazer um teste, tá? Eu vou pegar aqui o meu vetor chamado cidades. E eu vou tentar fazer uma operação matemática com ele, tentar dividir por 7. O que o R está me dizendo? Está dizendo que esse argumento, né, não é numérico. Eu não estou tratando um vetor numérico para poder fazer uma operação matemática. Aqui eu tenho caracteres, né? Então não posso dividir um caractere em 7, em 2, né? Por isso que não funciona. E o R ele indica o que tem de errado, indica qual é o erro. Dentro dos vetores, também é interessante a gente saber em qual posição um elemento está. Então, aqui a gente vai usar, por exemplo, eu quero saber em qual posição ou qual... Peraí, deixa eu só apagar aqui. Ui, peguei errado. Um pouquinho. Aqui. Eu posso usar no R algumas funções que ele vai me dizer em qual posição está tal elemento. Né? Em qual posição está o maior número? Em qual posição está o menor número? Então, aqui eu posso usar essa função aqui, posição, né? Só para a gente se guiar. Posso usar a função which, wx, aqui, será? Isso, which, max ou min. Então, eu posso usar o max para saber em qual posição está o maior número e em qual posição está o menor número se usar o which min. Né? Então, se eu abrir which max dentro do roubos primeira semana, ele vai me dizer que está na terceira posição. Então, se eu subir lá no roubos primeira semana, eu vou ver que a terceira posição realmente é o número maior, que é 40. Então, aqui, claro, é uma situação completamente hipotética, mas vamos imaginar que, como eu coloquei 7 números nesse vetor relacionados ao roubos da primeira semana, a gente pode hipotetizar que 20 é segunda-feira, 30 é terça, 40 é quarta, 23 é quinta, enfim. Eu posso aqui dizer, então, imaginar que na quarta-feira a gente teve o maior número de roubos naquela semana, tá? Por isso, tentando trazer uma aplicação, né? Como que a gente pode usar esse vetor? Claro que aqui a gente só criou alguns números, eles não fazem sentido algum, né? Mas é só para a gente tentar aplicar isso na nossa vida real, tá? Então, eu posso usar também essa função para tentar descobrir qual que é o menor. Qual foi o dia que teve menos roubo nessa semana? Posso usar o which min. Vou usar o roubos primeira semana. E ele está me dizendo que foi no dia 6. Né? Foi na sexta posição, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Tá? Então, se for tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Sábado foi o dia que teve uma menor prevalente, menor número de roubos naquela semana, na primeira semana, tá? Então, eu posso fazer isso trocando o meu vetor numérico, né? A gente pode trocar aqui para o roubo segunda semana e a gente vai ter um resultado diferente. A gente pode também procurar usando a função max, aí a gente abre parênteses, escreve o nome do vetor, qual é o maior número. Então, roubos da primeira semana, o maior número é 40. Se a gente voltar lá no nosso vetor, a gente vai ver que o maior número é 40, né? E se eu usar a mesma função max com o meu outro vetor, que é roubo segunda semana, ele vai mostrar que a maior número é 52. Essa função, o contrário dela, o inverso dela também é verdade. Eu posso usar o min, colocar o nome do meu vetor, e ele vai me dizer qual que é o menor número. Então, ele está me dizendo que do meu vetor roubos primeira semana, o menor número é 19. Se a gente subir aqui, a gente vai ver que tá certo, tá? Eu posso fazer a mesma coisa, né, com o meu outro vetor, min, abre parênteses, roubo, segunda semana, e tá me dizendo que é 12. Se a gente subir lá, a gente vai ver que realmente 12 é o menor dos elementos dentro desse meu vetor, tá? Então, são funções básicas, mas que podem auxiliar dentro de uma análise, tá? Eu posso usar outra função, por exemplo, para contar a quantidade de elementos que tem dentro daquele vetor. Então, para contar elementos, eu posso usar essa função lente, coloco o nome do vetor. Todas as funções, elas só mudam o nome. A forma de utilizar aqui é exatamente igual. Então, ela me diz que tem 7. Tá? A gente sabe que tem 7 porque a gente acabou de criar esse vetor, a gente está vendo ele ali no ambiente, então a gente sabe. Mas é bom a gente saber que essas coisas, né, essas funções existem, que são práticas e podem ser utilizadas. Então, roubos, opa, escrevi sim, errado. Então, para roubos segunda semana, a gente sabe que tem 7 também, mas ele vai nos mostrar aqui. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer operações usando dois vetores. Então, por exemplo, eu posso somar. A primeira operação que a gente fez foi divisão, né? A gente divide o vetor por 7, mas eu também posso somar um vetor com o outro. Né? O R ele também faz isso. Então, por exemplo, somar vetores. Se eu quiser somar o meu vetor roubos primeira semana com o meu vetor roubos segunda semana, eu vou escrever o nome do meu vetor, sinal de mais, o nome do outro vetor que eu quero somar, segunda semana. Ctrl Enter, tá somado. O que o R faz aqui? Ele alinha os dois vetores, tá? Então, ele coloca o vetor 1 em cima, digamos assim, o vetor 2 embaixo, e ele soma o primeiro elemento com o primeiro elemento do vetor de baixo. Então, ele vai somar o segundo elemento do primeiro vetor com o segundo elemento do segundo vetor. Então, a gente pode conferir aqui, ó. 20 mais 12, 36, que é o que aparece aqui, tá? 30 mais 39, 69. Então, ele alinha esses vetores, né? Ele vai colocar o vetor, os vetores alinhados e somar os primeiros elementos com os primeiros elementos, o segundo elemento com o segundo elemento, tá? Então, isso é bem importante porque se os nossos vetores não têm tamanhos iguais, o R precisa entender como que ele vai fazer esse cálculo, como que ele vai somar esses vetores. Então, aqui a gente tem dois vetores com tamanhos iguais, então é tranquilo porque ele só vai colocar um embaixo do outro, tá alinhado e ele vai fazer essa soma. Agora, quando eu tenho vetores de tamanhos diferentes, o R ele faz uma coisa diferente com isso, tá? Então vamos lá. Vou criar um vetor aqui chamado vetor 1. Vou colocar um sinal de atribuído ou de igual, estou criando um vetor, Czinho de concatenar, abre parênteses e vou colocar dois números, tá? Então, criei um vetor e já apareceu lá no meu ambiente. Agora eu vou criar um vetor chamado vetor 2, sinal de atribuído ou sinal de igual, concatenar, abre parênteses,
E aí eu vou criar com 4. Vou criar 10, 20, 30, sempre separando por vírgula, 40. Dou meu Ctrl Enter, vai aparecer lá no meu ambiente esses meus vetores, esse vetor que eu criei com esses 4 elementos. Então, agora, para somar esses elementos, como é que o R vai resolver isso? Porque aqui, se a gente alinhar, eles são de tamanhos diferentes, eles não são tamanhos iguais como no exemplo anterior. Então, se eu escrever roubos, primeira semana, opa, desculpa, eu usei o nome do vetor antigo, é vetor 1, isso, mais vetor, opa, vetor 2, olha que engraçado que o R fez. Ele alinhou o vetor 1 com o vetor 2, mas como sobrou 2 elementos no vetor de baixo, ele repetiu esses meus elementos do vetor de cima. Então, ele fez 10 mais 1, 20 mais 2, 30 mais 1, 40 mais 2. Ele repetiu para que encaixasse esse número de elementos nos meus elementos de baixo. Aí, isso é uma coisa que o R faz quando a gente tem números, por exemplo, que um vetor ele é múltiplo de outro. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 elementos em um e 2 no outro. Né? 4 é múltiplo de 2, então ele repete esse vetor menor para que ele se encaixe dentro do meu vetor maior. Isso é muito interessante porque a gente precisa ter atenção com isso, porque aqui nós estamos tratando vetores com números aleatórios que não significam nada. Mas dentro de uma análise, a gente precisa ter esse cuidado se nossos vetores têm o mesmo tamanho, por exemplo, na hora de fazer uma soma, para a gente acabar não repetindo, não manipulando de forma errônea esses dados, né? Então, só para vocês saberem como que funciona esse esquema de soma de vetores no R, tá? Então, agora, para finalizar, para a gente só se lembrar mais de uma coisa, que é existe uma função que a gente consegue acessar um elemento dentro de um vetor. Tá? Então, acessar um elemento num vetor. Então, por exemplo, né, pensando lá naqueles meus vetores de roubos na semana, tá? Então, roubos, primeira semana. Aqui eu vou abrir colchete. Eu nunca sei se é chaves ou colchete que fala isso. Eu acho que esse é chaves. Então, esse aqui é o colchete. Isso. Eu vou abrir o colchete porque eu quero que o R pegue o segundo elemento desse vetor, de dentro desse vetor, e me diga qual é o segundo elemento. Então, pensando, né, que se o primeiro, naquela hipótese a gente criou que o primeiro elemento era a segunda, o segundo elemento era a terça, eu quero saber quantos roubos teve na terça-feira. 30 roubos na primeira semana, tá? Se eu fizer roubos na segunda semana, e aí eu quiser ver quantos tiveram na terça-feira, ele vai me mostrar que foram 39, tá? São funções bem básicas no R que a gente pode utilizar dentro das nossas análises, que são importantes a gente conhecer, porque às vezes em análises mais robustas a gente se depara com essas questões mais básicas que se a gente não viu, elas vão acabar nos atrapalhando e fazendo falta na hora de fazer análises um pouco maiores. Então, é isso. Essa aula é sobre vetores, a próxima aula é sobre matrizes. Vai ser no dia 22 de fevereiro de 2024, de forma síncrona pela internet, e depois nós também vamos fazer a gravação para disponibilizar online. E dia 7 de março nós retornamos com os nossos encontros presenciais, mas estaremos divulgando na internet, nas nossas redes em breve. Então, muito obrigada, né, por assistirem essa aula e até mais.